O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que o governo pretende alterar até o dia 31 de março o status da Covid-19 no Brasil de pandemia para endemia. Para a gente saber melhor o que isso significa e se realmente a pandemia acabou ou está perto do fim, eu converso agora com o Rafael Guimarães, que é pesquisador em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado. Então, olha, eu queria que você começasse explicando para a gente qual que é a diferença entre pandemia e endemia. Bom, a pandemia, na verdade, ela é uma situação que é estabelecida pela Organização Mundial de Saúde e que é definida a partir de uma emergência de saúde pública que representa uma ameaça global, de forma que eu tenho uma determinada doença que está se comportando de forma descontrolada em vários países do mundo de forma concomitante. Essa é a principal diferença. Entre a pandemia e a endemia, que é uma doença sobre a qual a gente tem um relativo controle, porque a gente conhece a dinâmica de transmissão e também conhece o comportamento dela ao longo do ano, a gente tem aí uma miríade de situações, né? Então, a gente vai ter, em algum momento, o recuo da OMS para a classificação de pandemia para uma emergência de saúde pública de interesse internacional, quando a gente passa a ter foco em determinados países específicos que ainda não têm controle sobre ela, para daí então a gente ter uma epidemia, uma emergência de saúde pública de interesse nacional, para só então a gente poder considerar uma endemia. Explicado, Rafael. Agora, você acha que está na hora de fazer essa alteração? O que isso pode representar? Olha, do ponto de vista epidemiológico, você recuar na classificação de pandemia e dizer que você tem um controle endêmico sobre a doença, significa que você já consegue reconhecer um padrão de atividade dela. E a gente ainda não tem isso. A gente ainda tem hoje circunstâncias que fazem com que a gente não consiga prever, por exemplo, a sazonalidade da doença, ou seja, em que época do ano, eventualmente, ela vai acontecer com maior frequência, a exemplo do que acontece com a gripe, com a dengue, com a febre amarela, né? Além disso, do ponto de vista da gestão pública, a gente decretar o fim da situação de pandemia, e é importante esse termo, quem decreta o fim da pandemia é a OMS, nenhum país tem o compromisso, nem tem poder para fazer isso. O que a gente pode dizer é que o país já mantém a situação sob controle, de forma que a gente passa a ter um outro patamar da doença. Quando a gente faz isso, deixa de ser uma emergência de saúde pública, a gente passa a tratar essa doença como outra qualquer, de forma que a gente não tem a capacidade de obter resposta rápida para o enfrentamento dela. Então, processos licitatórios que hoje podem ser realizados de forma emergencial deixam de ter esse benefício, por exemplo. Isso pode causar maiores problemas do que a gente tem hoje, por exemplo. Nosso país já registrou casos da Delta Cron. O que isso significa? Isso é motivo de preocupação, motivo de alerta? Os casos ainda estão sob investigação. A gente tem suspeita de que essa subvariante possa estar circulando. A princípio, o que a gente tem é que a gente hoje tem a vacina com alguma cobertura ainda para essas novas variantes que estão aparecendo, de forma que tudo que a gente possa ver a partir de agora ainda está um pouco especulativo. A gente tem a expectativa de que a Delta Cron não irá causar uma ameaça adicional que a gente tem. Eventualmente a gente pode ter um aumento de casos, mas até então a gente tem conseguido trabalhar com algum controle com relação a isso. E os números que a gente tem hoje da pandemia justificam a desobrigatoriedade do uso de máscaras em vários lugares, como a gente tem visto? Em São Paulo, por exemplo, o governador acaba de editar um decreto que libera também a população dessa obrigação, inclusive em lugares fechados. Qual que é a sua opinião sobre isso? A gente, por definição, fala que a flexibilização do uso de máscara deve acontecer de forma gradativa. Então, no momento em que a gente atinge um patamar de cobertura vacinal excelente, o que significa que a gente já está bloqueando, pelo menos parcialmente, a circulação do vírus, a gente pode começar a adotar essas medidas, mas inicialmente fazendo o relaxamento em lugares abertos com pouca aglomeração, depois em lugares abertos com um pouco mais de aglomeração, para só depois a gente ir fazendo testes em lugares mais fechados. Então, eu diria que a gente está numa fase de fazer alguns testes, mas liberar de forma indiscriminada ainda é bem prematuro. A gente ainda corre, então, o risco de ter novas ondas e novas variantes da doença. Sim, a criação de variante, na verdade, era uma preocupação iminente em todo o mundo. E justamente por isso a OMS ainda diz que falta bastante até encerrar essa fase de pandemia no mundo como um todo. Em qualquer lugar
onde a gente não tem ainda controle sobre a pandemia, há o risco de criação de uma nova variante, e uma vez criada, uma vez surgida, essa variante certamente circulará por todo mundo. A gente vê que os países tratam a pandemia de maneiras muito diferentes, né? Recentemente, a China registrou cerca de 5 mil casos em 24 horas e fechou boa parte do país, fechou o país para 30 milhões de pessoas. Aqui no Brasil, a gente vê que com cerca de 40 mil casos diários, a gente tem um movimento reverso. Os governos estão liberando as pessoas do uso da máscara. Qual que é a avaliação que você consegue fazer? Por que esse tratamento da pandemia é diferente? Pois é, na verdade, assim, essa comparação entre países ela é sempre muito complexa, porque ela passa de um ponto de vista por uma série de circunstâncias, de um contexto, né, socioeconômico, político principalmente, mas também guarda muita relação com a questão da cultura. Então, a situação da China, que faz com que você tenha uma população que tenha maior adesão à prática do distanciamento, os mecanismos com que a gente consegue lidar com os casos lá são diferentes dos nossos. Eu não diria que a gente deveria tomar medidas tão rígidas nesse momento, mas é preciso que ainda a gente tenha muita cautela e por isso a gente tem defendido de que esse relaxamento das medidas de distanciamento, também do uso de máscara, não pode acontecer hoje de forma indiscriminada no país, principalmente num país como o nosso, onde a gente tem uma enorme heterogeneidade subnacional. Tá ótimo, Rafael. Muito obrigado pelas suas informações, viu? Até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Boa noite. Boa noite.